Português, essa semana nós temos 8 aulas. 4 dessa semana e 4 da semana passada. Então, na primeira aula é a correção dos últimos exercícios. E nas atividades da aula 2, 3 e 4 é uma atividade avaliativa. Só que aqui em português não tem o link, tá? Então, quem imprimir essa atividade pode responder direto na atividade e quem não imprimir vai ter que copiar no caderno e responder, tá? Então, aqui tem as perguntas, aqui são todas as atividades avaliativas. Aqui vocês vão completar no número 1 com as conjunções e, ou. Então, vocês lê as frases e vocês vão colocando qual que se encaixa. Por exemplo, na letra A, queres leite? Vais beber um copo de sumo? Qual que fica melhor? Queres leite e? Ou vocês vão colocar queres leite ou? Então, vocês vão lendo as frases e vai observando qual conjunção que se encaixa melhor, o e ou o u. Depois, no número 2, também é sobre as conjunções, só que agora é o e, o mais e o portanto. Então, é a mesma coisa, vocês vão ler as frases e acrescentar essas palavrinhas, essas conjunções, e ver qual que fica melhor. A festa estava animada, cansei-me. A festa estava animada e cansei-me. A festa estava animada, mas cansei-me. A festa estava animada, portanto, cansei-me. Qual que ficou melhor? O e, o mais ou o portanto? Então, vocês vão colocar as conjunções. Depois, no número 3, vocês vão formar palavras acrescentando os prefixos. O des, o in, o pre e o re. Então, vocês vão observar a palavra e você vai ver qual dessas palavrinhas que fica melhor com a feição. É o des? É o in? É o pre ou é o re? Desafeição. Ficou bom? Inafeição. Pré-afeição. Reafeição. Qual que se encaixou melhor? Então, vocês vão observando as palavras e vai vendo qual que se encaixa. Depois, no número 4, assinale a alternativa correta em que todos os substantivos são derivados. Telhado, chaveiro e aguaceiro. São todos derivados de alguma palavra? Chaveiro, água, ventilador. Porta, escadaria e fogo. Planta, macarronada, relojoaria. Qual dessas alternativas que todas as palavrinhas são derivadas de outra palavra? Depois, no número 5, vocês vão ligar os substantivos primitivos aos derivados. Então, vocês vão estar olhando as palavrinhas. Por exemplo, gelo. Qual que é o derivado de gelo? Vocês vão estar olhando aqui e vai só apenas ligar. Depois, no outro exercício, vocês têm um caça-palavras. Nesse caça-palavras, vocês vão encontrar os substantivos derivados. O derivado do gato, qual que é? Vocês olham ao redor e vai ver qual que é o derivado de gato. Da pedra, da banana, da flor, do sapato, do milho e do palhaço. Então, vocês olham ao redor e procuram a palavrinha derivada, tá? Depois, no número 7. Escreva um substantivo derivado para cada substantivo primitivo. Então, chuva. Qual um substantivo que você poderia colocar para chuva? Papel, sapato, flor. Então, só colocar o derivado de cada um. Depois, no número 8, vocês vão completar um quadro.
Nesse quadro é a mesma coisa. Tem as perguntinhas, as primitivas, né? O primitivo. E depois vocês vão colocar na frente uma palavra derivado, tá? Depois, na atividade da aula 5 e 6, vocês vão estar fazendo a leitura, o que é uma resenha. Então, eu coloquei a definição aí para vocês, o que é uma resenha. E na aula 7 e 8, temos uma resenha do livro Chapeuzinho Amarelo. Então, aqui vocês vão estar fazendo só a leitura, tá? Então, eu vou só falar assim para vocês. Vocês leiam aqui o que é resenha, que na próxima aula nós vamos fazer uma resenha. Então, resenha é o quê? É um resumo de um livro. Vocês pegam um livro e digamos que essa resenha é contando a história em menos páginas, né? Ou numa página só. É a mesma coisa de vocês assistirem um filme, ir num acontecimento, e quando vocês chegar, vocês souber contar para alguém. Vocês podem estar assistindo um vídeo e vocês vão fazer o resumo daquele livro. Então, esse resumo que você vai fazer daquele livro que você leu, ou daquele vídeo, ou daquele filme que você assistiu, se chama resenha, tá? Então, vocês vão estar lendo o que é resenha, ler uma resenha do Chapeuzinho Amarelo, e na próxima aula nós vamos estar montando uma resenha, ok?